vamos ouvir a palavra, Deus vai falar conosco. Então nós estamos no terceiro dia deste seminário, a apostasia da última hora, pequeno seminário, um estudo. E Deus tem ministrado conosco de forma especial hoje é a terceira, então nas duas últimas terças-feiras e nessa também, Deus tem ministrado no nosso coração de forma muito especial, a respeito de palavras que vêm de encontro ao nosso coração, ao nosso caráter, à nossa vida, que realmente o Senhor nos mostra que nós podemos melhorar, que nós podemos ir além e que nós devemos nos despertarmos e buscarmos a Ele ainda mais. Então nós temos realmente recebido isso do Senhor, palavras direcionadas pelo céu. E nessa noite não é diferente. Nós temos falado, na primeira terça-feira, nós falamos sobre o que é a apostasia da última hora, falamos sobre como ela vem na vida de um cristão, falamos também como o cristão ele pode vencê-la. Na segunda terça-feira nós estivemos falando sobre atitudes que abrem brechas para que a apostasia entre na vida de um cristão, e como esse cristão, como esse servo, como esta serva de Deus, pode de fato resistir à apostasia, praticando os princípios cristãos. E nós lemos o texto de Tiago capítulo 1 versículo 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Então nós estivemos falando sobre os princípios cristãos, aí falamos sobre oração, jejum, leitura, vencer as ofensas e praticar a renúncia. E nessa noite nós vamos estar falando sobre fidelidade em tempos de apostasia. Então abra o seu coração para Jesus, deixa Ele ministrar o seu coração, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e como é que a gente diz lá no sul assim, rasgar o seu coração na presença de Deus, eu tenho certeza que Ele vai entrar e vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então eu estive orando e Deus me deu essa direção aqui, e eu tenho certeza que vai vir de encontro ao nosso coração. Então, nas últimas duas terças-feiras nós estávamos lendo o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9, também lemos o capítulo 5, 1 João capítulo 2, versículo 18, que fala: filhinhos, já é a última hora. Então nós entendemos de fato o que é a apostasia, como enfrentá-la, como resisti-la, como vencê-la. Mas o desejo do Senhor para nós, não é que nós sejamos apóstatas, não é que nós nos afastemos dele. O desejo do Senhor para nós e para a igreja na última hora, é que nós estejamos no meio da dificuldade fiéis a Ele, é que nós no meio das adversidades, nós estejamos firmes na presença dEle. É bem aquilo que o apóstolo Paulo disse, escrevendo a Timóteo, que diz: meu filho Timóteo, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, eles amontoarão sobre si doutores, que falarão segundo as concupiscências, os desejos do seu coração, eles terão comichões nos ouvidos, mas Timóteo, tu porém permanece na doutrina pela qual fostes ensinado. Então nós entendemos que o desejo do Senhor é que nós permaneçamos fiéis no meio dessas apostasias e afastamentos e esfriamentos que assolam a igreja e que batem na porta do nosso coração. Então o desejo do Senhor é que nós estejamos firmes, fiéis à sua palavra e à sua vontade. E nós lemos hoje esse texto de Ezequiel capítulo 3, versículo do 22 ao 24, porque Ezequiel, o momento histórico que Ezequiel estava inserido era um momento histórico de apostasia muito grande, tendo em vista que o povo de Israel, ele sacrificava aos seus ídolos, e depois ele ia para o templo adorar a Deus. Ele sacrificava aos ídolos, buscava os seus amantes, como a figura de linguagem que a Bíblia usa a respeito dos ídolos, mas depois ele saía do sacrifício e ele logo já ia para o templo em nome de adorar ao Senhor. Só que nós sabemos, segundo a Bíblia, que o Senhor não recebe uma adoração de qualquer jeito.
O Senhor não recebe um culto de qualquer forma, se não for de coração, se não for de verdade, se não for inteiro, se não for realmente com rendição na sua alma, com sinceridade, Ele não recebe. Então não há, nós já aprendemos aqui que não há como nós buscarmos subterfúgios, refúgios, saídas em outros lugares, e depois por último nós estarmos na presença do Senhor e falarmos para Ele: Senhor, eu já procurei em tudo, mas eu não consigo. Não, a primeira saída, a primeira adoração, o primeiro refúgio do cristão é o Senhor Jesus. Então ele o adora, ele se rende, ele cultua, ele glorifica o nome daquele que o amou. Então o auge da apostasia no livro do profeta Ezequiel se dá no capítulo 11, versículo 22, aonde Deus diz: eu não estarei mais no templo, eu não estarei mais na casa de oração, eu não estarei lá, porque o meu povo diz que me adora e eu sou um Deus santo, mas eles têm profanado e envergonhado o meu nome. Então observe que o profeta Ezequiel está inserido num tempo de apostasia muito difícil, porque o povo queria a prosperidade e o dinheiro, mas estava disposto a buscá-lo em qualquer lugar, e não no Senhor. Então Ezequiel está inserido neste pano de fundo, neste momento, um momento de apostasia, aonde ele profetiza, aonde ele prega, e o povo está com o coração endurecido e não ouve a voz do Senhor, ao ponto de um momento no livro do profeta Ezequiel, de a esposa dele falecer, e Deus diz, de falar para ele, dizer para ele: Ezequiel, não chore pela morte da sua esposa, não tire luto por causa dela, e os homens perguntarão: e tu falarás? O meu povo morreu espiritualmente, me abandonou e não sente mais arrependimento, não tem mais nada que os faça voltar para mim. É interessante isso. E Deus, ao longo do livro do profeta Ezequiel, ele fala sobre essa apostasia e no final fala sobre a restauração. E nós vamos estar falando sobre como Ezequiel ficou firme, como ele foi fiel em tempos de apostasia. E vamos aplicar o texto que nós lemos de Ezequiel capítulo 3, versículo 22 ao 24, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, fidelidade em tempos de apostasia. Diga para o seu irmão, eu estou nesse, diga para o seu irmão, não tem jeito. Diga para o seu irmão, vamos ser fiéis até o fim? Aí você vê o que ele te responde, viu? Aleluia. Então, como ser fiel em tempos de apostasia? Nós lemos aqui, Ezequiel 3:22, e a mão do Senhor estava sobre mim ali. Então a primeira coisa que eu anotei aqui, que o Senhor me dirigiu, é isso, que a primeira coisa que nos faz permanecer fiel em tempos de apostasia é, de fato, nós estarmos debaixo da mão do Senhor. Nós estarmos debaixo da mão do Senhor. E quando nós falamos de estar debaixo da mão do Senhor, nós estamos falando de estar debaixo da direção de Deus, estar debaixo da voz de Deus, estar debaixo do domínio de Deus. É nós, como seres humanos, nos sujeitarmos ao Senhor completamente. E sujeitar-se ao Senhor completamente não é 10%, não é 50%, não é 99%. Sujeitar-se completamente é 100%, sem reservas. Você não esconde nada, você entrega tudo diante dele. Então, estar debaixo da mão do Senhor é estar sujeito à vontade de Deus, é saber que venha o que vier, Ele está no controle, é saber que aconteça o que acontecer, Ele nunca deixou de ser soberano, Ele nunca deixou de ser eterno, Ele nunca perdeu o domínio, nada fugiu da sua mão. Então, quer ser fiel? Esteja debaixo da mão do Senhor. Então, estar debaixo da sua mão implica ser sujeito à sua vontade. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. Então nós entendemos que sujeitar-se a Deus é muito mais do que uma palavra e um versículo, é um mandamento. Entreguei minha vida para Jesus, e agora é Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que dirige a minha vida. Glória a Deus. Então, o que é estar debaixo da mão do Senhor? E eu anotei algumas coisas aqui. É saber que Ele permite o vale, mas Ele está conosco. Salmo 23:4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O que é estar sujeito a Deus? É saber que Ele permite a cova, mas Ele mesmo nos livra. Daniel capítulo 6, versículo 22 e 23. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. É saber que Ele permitiu a cova, mas Ele mesmo nos tira dela. O que é ser sujeito à vontade do Senhor e estar debaixo da mão dEle? É saber que Ele permite a fornalha, e Ele mesmo entra conosco dentro dela. Daniel capítulo 3, versículo 24 ao 27. E a Bíblia diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro da fornalha, sem sofrer dano nenhum, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor, chegando-se à porta da fornalha de fogo ardente, disse-lhes a Sadraque, Mesaque e Abednego: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães e os governantes e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder sobre nenhuma parte do seu corpo, e nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo eles tinham em si mesmo. O que é estar sujeito debaixo da mão do Senhor? É saber que Ele permite a caverna, mas Ele nos guarda com vida. 1 Samuel capítulo 22. Então Davi se retirou e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-se os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Era difícil o momento? Era, mas o Senhor estava com ele. Ele estava debaixo da mão do Senhor, ele estava sujeito à vontade do Senhor. Então nenhum mal tocou Davi. É saber que Ele permite o Getsêmani estar sujeito à sua vontade, mas Ele enxuga cada uma das nossas lágrimas. Lucas 22, 43, e a Bíblia fala do momento em que Jesus está lá naquela oração difícil, suando gotas de sangue, e a Bíblia diz: e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Então, estar debaixo da mão do Senhor, é saber que Ele permite tudo isso, mas Ele não perde o controle. Estar debaixo da mão do Senhor é saber que mesmo que Ele permitiu o povo ser escravizado 400 anos aproximadamente, Ele é o Deus que permitiu e que livrará o povo da escravidão, que o guiará no deserto, que abrirá o mar vermelho, que enviará o maná, que enviará as codornizes, que ferirá a rocha e água sairá no meio dela. Então estar debaixo da mão do Senhor é saber que os momentos difíceis eles vão acontecer. É saber que a apostasia ela vai nos cercar. E
tudo vai querer fazer com que nós nos afastemos dele. Mas estar debaixo da mão dele é saber que mesmo que tudo coopere para o mal, eu estou firme em Deus, e eu sei que ele jamais perde o seu controle sobre a minha vida. E esse processo de estar debaixo da mão do Senhor é um processo de espera, é um processo onde você espera e clama a Deus, para que mesmo sabendo que ele tem o domínio, ele te livre no momento certo. E eu coloquei aqui o Salmo 40, que é um salmo que fala muito conosco a respeito de nós estarmos debaixo da mão do Senhor. Por quê? Olha o que ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charque de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, e nem os que se desviam para a mentira. Em outras palavras, eu estou debaixo da mão do Senhor, está difícil, mas eu espero com paciência nele, eu clamo a ele, e ele se inclina para mim, e ouve o meu clamor, e atende a minha oração. Aleluia! E é interessante que o inclinar aqui traz a alusão de alguém que está acima, e se inclina, não somente para ouvir a oração, mas ele se inclina para entender os sentimentos da pessoa, ele se inclina para saber o que verdadeiramente se passa com a pessoa. Então o Senhor ouviu a minha oração e se inclinou, ou seja, ele se inclinou para mim, ele me ouve, ele me atende, ele sabe o que eu sinto, ele sabe a dor que há na minha alma, ele conhece, e por isso ele me tira do charque de lodo, do lamaçal, ele me tira da areia movediça, ele me tira do lugar da queda, e ele me coloca no lugar da rocha, no lugar da firmeza, e ele firma os meus passos. Aleluia! E não só isso, mas põe um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus, porque o que sai da boca de um crente que está debaixo da mão do Senhor, são hinos de louvores a Deus, não é murmuração, não é mentira, não é xingamento, não é, mas são hinos de adoração. Está difícil, mas eu adoro. Está difícil, mas eu exalto aquele que me amou. Está difícil, está insuportável, mas eu creio que aquele que redime a minha alma, ele não demorará, ele me resgatará, e o nome dele será adorado. Então estar debaixo da mão do Senhor é sujeitar-se à sua vontade, é saber que ele está no controle, e mesmo que você não entenda, vai ter um momento que você vai entender, e você aceita isso. É o texto de João 13,7, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. É saber que no momento do processo, no momento de estar fiel, de ser firmado em Deus, de permanecer ali firme na posição, é saber que Deus, ele não perdeu nada, ele não perdeu nada, ele tem tudo nas suas mãos, e no momento certo ele nos livra. E aí fica uma pergunta para a minha alma e para a sua: o que acontece quando nós estamos debaixo da mão do Senhor? O que acontece? Nós sabemos que estar debaixo então é estarmos sujeitos, mas o que acontece quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus para nós? Primeiro, eu priorizo Deus, e por isso Ele provê na minha vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Todas estas coisas aqui são comida e vestuário. Então quando eu priorizo a Deus, quando eu coloco Ele em primeiro lugar, Ele é aquele que provê.
Estou debaixo da mão de Deus, priorizo Deus. E eu sei que Ele cuida do alimento que entra na minha casa e cuida da roupa que eu visto. Ele é aquele que cuida de mim, em nome de Jesus. O que acontece quando eu estou debaixo da mão do Senhor? Eu recebo o livramento de Deus. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, e nem da peste que ande na escuridão, e nem na mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então o que acontece quando eu estou debaixo da mão do Senhor? Ele me guarda, Ele me livra, Ele me tem na sua mão, e nele eu descanso. E o que mais? Terceiro, nenhum mal te sucederá. Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará na tua tenda. Então o Senhor é aquele que te guardará de todo mal. O Senhor é aquele que te sustentará, que te livrará, que te guardará, e Ele mesmo será o seu refúgio. Aleluia! O que acontece quando eu estou debaixo da mão do Senhor? Eu recebo a misericórdia do céu. Salmo 103, versículo 10 ao 18. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, quando você e eu estamos debaixo da mão do Senhor, nós recebemos essa misericórdia. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que nos lava, que nos redime, que faz de nós novos homens e novas mulheres. Aleluia! O que acontece quando eu estou debaixo da mão do Senhor? Minha família e eu somos abençoados. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados de tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então está debaixo da mão do Senhor, Ele abençoa a sua família. E o que acontece quando eu estou debaixo da mão do Senhor? Tenho minhas forças renovadas por Deus. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Então, quando você está debaixo da mão do Senhor,
Você prioriza a Deus e Ele provê, você recebe o livramento, nenhum mal te sucede, você recebe a misericórdia, sua família é abençoada e você tem as suas forças renovadas por Deus. Repita comigo: eu desejo a cada dia mais estar debaixo da mão do Senhor. Aleluia! E que assim seja em nome de Jesus a todos nós. Então, você quer ser fiel a Deus no meio dessa apostasia, deste afastamento, esfriamento? Então esteja debaixo da mão do Senhor. Deixa Ele governar, Ele controlar, Ele comandar a sua vida. Deixa Ele guiar os seus passos. É por isso que o conselheiro da vida do cristão não pode ser qualquer um. Tem que ser principalmente o seu Deus e a sua palavra e a sua liderança. Não pode ser qualquer pessoa, não. Mas você tem o seu Deus e Ele te dirige, Ele te guarda, Ele cuida de você. Você dobra os joelhos, não tem dinheiro, você ora e Ele provê. Você dobra os seus joelhos, não tem o que comer em casa, você ora e Ele provê. Tem uma situação impossível na sua vida, você não vê saída, você dobra os seus joelhos, você ora, e Deus é aquele que abre as portas. Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós, como cristãos, nós não podemos anular o poder desse Deus, negligenciar o poder desse Deus. E como eu faço isso? Quando eu deixo de buscá-lo, quando eu deixo de me sujeitar a Ele, quando eu deixo de consultar ao Senhor. E um exemplo muito interessante disso é aquela passagem em que Davi mais uma vez consulta ao Senhor a respeito de uma batalha, se ele subiria ou não para enfrentar os filisteus. E é interessante porque Davi foi ungido rei aproximadamente entre os seus 13 e 15 anos. Alguns historiadores dizem, aí há diversas posições a respeito da idade, mas ele era um jovem. E desde essa tenra idade, desde novo, ele bate em filisteus, ele desafia filisteus, ele enfrenta filisteus. Ele luta contra os filisteus. E o natural seria o quê? Os filisteus invadiram Jerusalém, vamos e enfrentemos eles, vamos lutar, porque antes eu era só um menino e eu já lutava contra eles, antes eu era só um rapaz e eu já lutava contra eles, agora eu tenho um exército, agora eu tenho armas, agora eu tenho soldados, eu vou lutar. E ele ora ao Senhor e consulta ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor diz, não lutem, mas fujam. E aí o que acontece? Fugiram, obedeceram a Deus. E mais um episódio como esse acontece, e ele mais uma vez consulta o Senhor, e o Senhor diz, agora vocês vão e lutem, e o Senhor deu vitória a eles. A questão na vida do cristão é consultar ao Senhor, e quem está debaixo da mão do Senhor, não age precipitadamente, não dirige a sua vida, e a Bíblia diz que aquele que se precipita com seus pés, se apressa com seus pés, ele erra, ele peca, ele vai para o lugar errado. E nós sabemos que quando estamos sujeitos à vontade de Deus, nós oramos e pedimos a direção, e Ele é aquele que dirige tudo, em nome de Jesus. E é interessante que quando nós vamos aconselhar as pessoas, pela misericórdia de Deus, que sem Ele nós não somos nada, você ouve assim, irmão Marcelo, mas eu tenho que fazer a minha parte. E a parte na vida do cristão é essa, orar e pedir a direção para que possa agir. Não é agir segundo a sua vontade, o seu conceito. Você pode ter muita experiência, você pode ter conhecimento vasto a respeito daquele assunto, mas se você não orar, você corre um risco muito grande de se precipitar em muitas coisas. Porque na vida de um cristão que deseja vencer a apostasia e ser fiel, ele não toma nenhuma decisão segundo a sua vontade, mas ele busca ao seu Deus.
E o seu Deus, que conhece todas as coisas, que conhece o presente, o passado e o futuro, Ele dirige tudo e guia pelo caminho direito e honesto, em nome de Jesus. Então qualquer coisa que nós temos na nossa vida, nós oramos. E Deus é aquele que ouve e responde. Então quer ser fiel? Esteja debaixo da mão do Senhor. Esteja debaixo da mão, do domínio do Senhor Jesus. Ele morreu por você, e a única coisa que restou para você é também se entregar ao ponto de, se necessário for, morrer também por amor a Ele, em nome de Jesus. Então, quero ser fiel, no meio do esfriamento, eu quero estar aquecido e avivado em Deus. Então eu estou debaixo da mão do Senhor, estou debaixo da mão dEle. E a segunda coisa, repita comigo: levante-se. Levante-se, se posicione, tenha uma postura de alguém fiel. Versículo 22 também diz: e Ele me disse, levanta-te. Isaías capítulo 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está descendo sobre ti. Hebreus 12:12, portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Efésios 5:14, por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso é o que? É Deus nos chamando a nos levantarmos de novo. É Deus nos chamando a nos posicionarmos de novo, porque no meio do esfriamento, nós não podemos estar de qualquer jeito. No meio de um tempo de apostasia, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós estamos posicionados. Ninguém crê, mas eu creio. Ninguém ora, mas eu oro. Ninguém jejua, mas eu jejuo. Eu leio a Bíblia, eu busco a Deus. Eu me posiciono em Deus. Mas falaram mal de você, eu não revido, eu quero ser fiel, eu estou na posição, eu estou levantado. Mas é uma mentira que falaram de você, irmão Marcelo, mas eu não revido, eu oro ao meu Deus, e Ele é aquele que tudo vê, e Ele é o vingador da minha alma, aleluia. E também não oro pedindo que Ele venha destruir a vida de quem falou, mas oro para que Deus tenha misericórdia e mostre a verdade. O sentimento da vida do cristão a respeito dessas coisas que tem dentro dele é o amor. E isso é bíblico, é a misericórdia. Sabe como nós devemos tratar aqueles que não firmam, não permanecem, segundo o conselho bíblico? Tratando com o espírito de mansidão. Então, é Bíblia, nós não podemos negligenciar isso. Mas ele não é fiel, ele tem escandalizado. Então nós vamos com mansidão, com paciência, conversamos, tratamos. Porque o propósito da vida de um cristão para com o outro não é afastá-lo de Jesus, mas é trazê-lo mais para perto de Jesus. E glória a Deus por isso, glória a Deus. E que isso se torne cada dia mais verdade em nós. Porque nessa última hora, infelizmente, nós vivemos tempos que as pessoas destroem umas às outras, e elas não curam, elas ferem, elas não ajudam, elas derrubam, elas não levantam. E nós somos chamados para sermos aqueles que vão estender a mão e não apontar os dedos, em nome de Jesus. Então, para eu me levantar, eu devo entender que algumas coisas devem mudar na minha vida, devem mudar. Sempre que você deseja se posicionar em Deus a respeito de alguma coisa, principalmente a respeito de fidelidade, de buscá-lo, você vai perceber que muita coisa na sua vida precisa mudar, e não tem jeito. E como essas mudanças acontecem? Toda mudança inicia a partir de um reconhecimento. Deseja se levantar para permanecer fiel no tempo da apostasia? Sim. Então agora eu devo entender que eu tenho que mudar algumas coisas. E para que eu mude, eu tenho que reconhecer. Lucas 15:18, filho pródigo, ele disse assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Então, toda mudança ela vem desse reconhecimento.
E nós não temos como fugir disso. Preciso ser fiel, preciso me posicionar, preciso mudar, então devo reconhecer. E como reconhecer? Primeiro eu devo ser humilde. Não há como eu reconhecer algo se não ter humildade no meu coração. Você já viu aquela pessoa que vai reconhecer que errou, mas ela não tem muita humildade assim? E aí ela chega assim: ó, eu vim aqui para te falar que eu errei, viu? Mas eu vou mudar. E aí quando eu mudar eu vou te mostrar que eu sou capaz. Misericórdia. Está que nem um conhecido meu que humilharam ele, e ele chegou lá e disse assim: vocês querem saber o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar, e eu vou ser mais inteligente que vocês tudo aqui, e eu vou ganhar mais dinheiro que vocês tudo. E eu fiquei olhando assim, eu disse: não deu muito certo, mas faz parte, estudou, e realmente, né, graças a Deus. Então, para reconhecer, eu tenho que ser humilde. Senhor, eu errei, me perdoa. Papai, no caso de um filho que erra com o pai: eu errei, me perdoa. Mãe, eu errei, me perdoa. Irmão, eu errei, me perdoe. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas tem misericórdia de mim, me ajuda. Você precisa ser humilde. Senão, em vez de reconhecer, você piora a situação. Você piora uma situação que é sua, ou seja, você piora para você mesmo, e não para os outros. Porque você quer mudar, você quer ser fiel, você quer se posicionar. Então seja humilde. Então, para reconhecer eu preciso ser humilde. Os humilhados serão exaltados, Mateus 23:12. Para reconhecer eu devo ser humilde. Para reconhecer eu preciso reconhecer as minhas falhas e pedir perdão. Já viu aquele irmão que erra com você, ou aquela irmã, ou aquele parente seu, familiar, e diz assim: me desculpa. Desculpa é meio perdão. Desculpa é meio arrependimento. Desculpa é reconhecer meia falha. Agora, quando você pede perdão, você está dizendo: eu estou reconhecendo tudo que eu fiz. Tudo. Errei mesmo. Mas me perdoa, me perdoa. E a coisa linda na vida de um crente é quando ele perdoa o outro. Quando ele tem paciência com o outro. Quando ele entende o outro. Porque tem alguém que já terminou a carreira que já foi proposta? Tem alguém aqui que já chegou no céu? Tem alguém aqui que já atingiu a perfeição em Cristo Jesus? Nós somos obras inacabadas. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele não terminou ela, mas ele está aperfeiçoando. E o aperfeiçoar bíblico vem do grego catartismo, que traz a alusão ao quê? A um processo de refinaria, de molde, a um processo onde Deus te coloca, te molda e te forma. E nós caminhamos até o céu para nós chegarmos nessa perfeição. Então não tem ninguém que terminou a carreira. Não tem ninguém aqui que já guardou a fé. E o conselho bíblico para nós é: tenhamos misericórdia uns dos outros. Eu acho interessante que ao longo da caminhada cristã, Deus vai te amadurecendo e vai fazendo com que você entenda mais as pessoas. E uma característica de um crente maduro é isso: ele não acusa, ele não joga fora, ele traz para perto, ele ouve, ele aconselha, ele leva mais para perto de Jesus. Ele não precisa falar mal, ele precisa aconselhar para que se chegue mais próximo de Jesus. Então, eu sei que é difícil, mas nós somos chamados para isso. Nós estamos em Cristo, nós estamos aqui, nós estamos aparentemente bem. Tenhamos misericórdia, porque o Senhor teve misericórdia de nós. E a respeito do perdão, se você não reconhece e não clama misericórdia, e não exercita a misericórdia, ou seja, não perdoa, biblicamente falando, o Senhor também não te perdoa. Então abra o seu coração, vença a raiz de amargura. E por que é raiz? Porque já se impregnou, porque já tomou espaço, porque já tomou conta. Mas quando você perdoa, Deus tira a raiz, Ele queima ela, e agora você é livre de novo. Então, para reconhecer, para que eu seja realmente posicionado, levantado em Deus, eu preciso ser humilde, reconhecer minhas falhas e pedir perdão. E eu preciso estar disposto
a recomeçar. Quando o filho pródigo chegou na presença do pai, ele disse: pai, eu pequei. Eu pequei não só contra o Senhor, mas eu pequei contra o céu. Me recebe, pai, pelo menos como um dos teus trabalhadores, pelo menos como um dos teus jornaleiros, pelo menos como um dos teus servos. Me recebe. Então, quando você decide se levantar e se posicionar em Deus, e você decide realmente se abrir às mudanças, você entende que é preciso recomeçar algumas coisas na sua vida. Porque eu não sei se já aconteceu isso com você, mas acontece muito comigo. Quando Deus me cobra algo e eu me reavalio e olho para dentro de mim, eu percebo que tem muita coisa que eu preciso recomeçar. E aí a gente, bora se levantar de novo. Vamos de novo começar a orar nesse propósito. Esqueceu de guardar o coração? Então volte, reconheça, comece de novo. Deus, guarda o meu coração de mim mesmo. Guarda o meu coração, tira tudo aquilo que não te agrada. Vá para a presença do Senhor, não como alguém que exige algo, mas como alguém que precisa e depende do Senhor. E depende do Senhor. Amém? Então esteja disposto a recomeçar. Tem muitas coisas na nossa vida que nós vamos ter que começar do zero, porque nossas decisões erradas nos levaram a lugares errados. E graças a Deus, que é rico em misericórdia e longanimidade, que em Cristo nós temos a oportunidade de recomeçarmos e nos levantarmos de novo. E a Bíblia diz que lá em Lamentações, se não me falha a memória, capítulo 3, está na Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E por causa delas, dessas misericórdias, nós não somos consumidos. Glória a Deus. E quando nós reconhecemos, para que nós estejamos levantados, nós recebemos de Deus, que foi no caso do filho pródigo, o melhor vestido, um anel e novas sandálias. Ou seja, reconheceu, agora você realmente deseja recomeçar. Deus olha para você e diz: eu vou te dar um novo vestido, eu vou te dar uma nova história, eu vou te dar um anel, eu vou reafirmar o meu compromisso contigo, eu vou te dar a oportunidade de recomeçar de novo, com um compromisso verdadeiro. Eu vou te dar novas sandálias, eu vou abrir novos caminhos, para que você ande e agora vá para o lugar correto, esteja levantado, em nome de Jesus. Então, deseja se levantar, deseja se posicionar, reconheça, entenda que é preciso ser humilde, é preciso pedir perdão, é preciso recomeçar, e aí Deus vai te dar um anel, vai te dar novas sandálias, e vai te dar novas vestes. Reconheça, em nome de Jesus. Mas ainda deseja se levantar, então tenha a postura de alguém fiel. No meio da apostasia, nós temos que estar levantados, fiéis, firmes em Deus. E na Bíblia nós temos alguns exemplos. Josué 24:15, Josué olha para o povo e diz: vocês querem abandonar Deus? Ouça agora, Israel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem abandonar, querem servir aos outros deuses? Podem ir, mas eu e a minha casa, nós estamos firmes, nós vamos ser fiéis até o fim. Daniel 1:8, Daniel foi para a Babilônia, chegou na Babilônia e a Bíblia diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. É privilégio, é benefício, é coisa que vai me favorecer, mas eu decido ser fiel. Eu desejo não me contaminar, eu desejo permanecer fiel a Deus. Em Gênesis 41 também, José, ele resistiu às tentações e passou pelo processo da espera. E para mim, um dos maiores exemplos de fidelidade da Bíblia foi Jó. E tanto que o apóstolo Tiago, ele faz uma referência lá no capítulo 5, a respeito do que nós temos ouvido da paciência de Jó. E Jó foi um exemplo de um homem que, mesmo no momento difícil, ele permaneceu fiel a Deus.
Pense bem, perdeu todos os seus bens, e isso não foi nada diante do que perder todos os seus filhos. E quando Jó perdeu os seus filhos e recebeu a notícia, você vai ler na Bíblia, e a Bíblia vai dizer o que ele se prostrou. Mas o prostrar ali não é de alguém que dobra os seus joelhos e diz obrigado, Senhor, porque o Senhor levou os meus filhos. É de alguém que desmaia, é de alguém que esmorece, é de alguém que não resiste àquela notícia inesperada. E quando ele desperta daquela notícia, Jó olha para os céus, mesmo sabendo que perdeu tudo, e no meio daquela dificuldade ele diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E a declaração mais forte de Jó, no capítulo 13, versículo 15, quando Jó olha para os céus e diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. No capítulo 19, versículo 25 de Jó, quando Jó diz também: ainda que a minha pele se seque, e ela se pegue aos meus ossos, todavia eu esperarei no Senhor, eu permanecerei firme, eu permanecerei fiel a Ele. Então, no meio disso, desse esfriamento, nós devemos estar posicionados, entender que Deus nos chamou para estarmos firmes nele. Então, eu devo entender que, para que eu esteja levantado e posicionado, eu devo estar debaixo da mão dele, e devo estar levantado para Deus, posicionado. E aí eu entendo que as mudanças iniciam a partir de um reconhecimento. Eu tenho a postura de alguém fiel, e também eu luto contra o comodismo, eu luto contra esse acomodar, eu luto contra aquilo que vem para me dizer: você não precisa orar tanto, você não precisa jejuar tanto, você não precisa de tudo isso. Para que tudo isso? Para que ler tanto a Bíblia? Para que agora você é fanático, rapaz? Você é doido? Não, eu quero ser fiel. Eu simplesmente quero estar levantado para Deus. Então eu luto contra esse comodismo que vem de, no mínimo, através de 3 formas. Através das setas, através de setas que o adversário lança nas nossas vidas. Você já percebeu que antes dos períodos de oração, que você tem marcado com Deus, não dá um desânimo em você a maioria das vezes? Não dá uma vontade de ficar em casa? Você já percebeu que quando você marca um propósito com Deus, tudo acontece para que não aconteça? Tudo no meio, tudo se move para que não consiga jejuar. Você já percebeu que no momento que você diz que vai jejuar, e está jejuando, aparece aqueles docinhos que você mais gosta, a comida que você mais gosta? Você já percebeu? Que quando Deus te chama para a oração, o teu telefone toca e as coisas parece que não vai mais dar tempo de orar. Você já percebeu que a maioria das vezes que tem um momento da oração vem o desânimo? E você não vem para a oração? Porque esse desânimo é uma seta que o diabo lança para que você não ore. E você, como cristão, deve entender que Cristo te chamou para a comunhão. 1 Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória, ou 3, está lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo vai falar assim, que nós somos chamados para comunhão. E nesse momento nós entendemos o quê? Que se Deus nos chamou para comunhão, o diabo vai fazer de tudo para nos tirar da comunhão. E o que é comunhão? É quando você ora, é quando você jejua e quando você lê a Bíblia. Então, lute contra essas setas, porque se você começa a dar vazão a elas, elas vão entrando, elas vão tomando espaços em você. E de uma certa forma ou de outra, se você não as repreende e não as resiste, elas vão começar a influenciar a sua vida. E sabe como é que o diabo trabalha? De no mínimo 3 formas. Primeiro, ele lança setas, ele lança essas influências. Depois ele oprime, vem aquele peso, aquele jugo. E depois, a possessão.
Então, se você não vence as influências, ele te oprime. E se você não vence as opressões, ele te possui. Porque você já não busca mais a Deus, você já não ora mais a Deus, você não tem mais um bloqueio na sua mente contra aquilo, mas você alimenta e dá vazão, e aí se acomoda e acabou. Aí é só um processo de libertação, só um recomeço, aí não tem como. Então, antes de acontecer isso, decida lutar contra a acomodação, decida lutar contra o comodismo, decida vencer isso, em o nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, observe bem, que não há seta que prevaleça. No nome de Jesus, não há influência nem opressão que prevaleça. No nome de Jesus, não há nenhuma possessão e nenhum demônio que tome conta de vida alguma. Porque no nome de Jesus, todo jugo é quebrado, todo o poder do mal é quebrado e desfeito. Entenda bem, lute contra isso. Então esse comodismo, ele vem através dessas setas. Se lembre de que nós temos um corpo físico, mas há um mundo espiritual e há uma guerra. E eu e você, diga isso para o seu irmão, somos soldados de Cristo Jesus. E soldado que vai à guerra tem que estar disposto a morrer na batalha. Soldado que vai para a guerra tem que guerrear, tem que lutar. É por isso que nada tira a nossa atenção do culto, nada rouba a nossa atenção da palavra, nada tira o nosso foco de Cristo e da sua presença. Porque quando a Bíblia está falando, a palavra de Deus está falando, é Jesus que está falando, é o nosso general que está falando, e Ele está nos dando o quê? As instruções, para que nós venhamos vencer as guerras, em nome de Jesus. Então lute, então vem através das setas, vem através da sua carne, o seu desejo carnal, e vem através também de outras pessoas, como palavras alheias. Você já percebeu que quando você começou a se levantar em Deus, muita gente chegou em você e disse: para que isso? Não é assim. Então o que você faz? Você não ouve essas palavras, você resiste a elas. O exemplo bíblico a respeito disso foi 1 Reis 19. Elias está lá, a maior vitória do profeta. Fogo desceu do céu, matou os 850 profetas de Baal e de Azera. Matou todo mundo à espada. E agora Jezabel disse: eu vou matar esse homem, pode avisar ele que eu vou matar. E aí o que ele faz? Por causa de uma palavra de condenação, de acusação, de ameaça, ele vai para debaixo do zimbro, ele vai para a caverna, ora a Deus, no seu ânimo pede a morte. Então nós entendemos que nós não devemos dar ouvido a esse tipo de palavra, porque tem gente que infelizmente não sabe administrar os seus sentimentos, e fala qualquer coisa, e fala de qualquer jeito, e fala de qualquer forma. E nós devemos ter o nosso coração guardado em Deus, para ouvirmos somente aquilo que é da vontade de Deus. Então, quer resistir ao comodismo? Lute contra as setas, lute contra a sua carne, e não receba no seu coração nenhuma palavra de condenação, porque você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e nada domina a sua vida se não for o sangue de Cristo, em nome de Jesus. E o conselho bíblico é Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas que haja uma renovação na vossa mente, no vosso entendimento, para que você e eu possamos experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Aleluia! Então esteja debaixo da mão do Senhor, levante-se, posicione-se. E terceiro, saia do vale. Versículo 22, e sair do vale. Quando eu falo saia do vale, logo já me vem à memória você sair daquele lugar que limita a sua visão, você sair do lugar em que não te permite ver aquilo que Deus tem para você. E no meio da apostasia,
nós devemos entender que nós não fomos chamados para olhar para baixo, mas olharmos para o nosso Deus. E por isso nós devemos sair desse lugar. Isaías 54:2: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ou seja, é momento de crescer, é momento de expandir, é momento de entender e firmar realmente em Deus. Então saia do lugar que limite a sua visão, deixe o que limite a sua visão. E o que limita a visão das pessoas? Geralmente, o passado, os sentimentos e os traumas. Para você vencer a apostasia, você tem que entender, e eu tenho que entender, nós que estamos aqui nessa noite, que o passado já passou, que as coisas velhas já foram, e tudo se fez novo para quem está em Cristo. E que o passado na vida do cristão nada mais serve do que como testemunho para que ele ganhe outras pessoas para Cristo Jesus. E os sentimentos? E os complexos? Ah, mas eu não vou conseguir. Eu sofri uma humilhação tão grande na minha alma uns anos atrás, eu não quero mais. E os traumas? Mas eu me sinto mais inferior que o irmão. Ou, em outras palavras, eu me sinto superior ao irmão. Porque você sabia que o complexo de inferioridade muitas vezes também se manifesta com atitudes orgulhosas e soberbas? Humilha as outras pessoas porque se sente inferior a elas, fala mal das outras pessoas porque se sente inferior a elas, quer diminuir as pessoas porque tem um complexo de inferioridade no seu coração. Só que se você deseja ser fiel a Deus, você joga isso fora e abre seu coração para Jesus e diz: Jesus, o meu passado já foi, os meus sentimentos são teus, e os traumas da minha alma eu entrego a ti, para que o Senhor me cure. Então deixe para trás aquilo que te limita. Por que não vê? Porque tem um bloqueio do passado. Por que não enxerga? Porque tem o bloqueio dos sentimentos. Por que não consegue alcançar? Porque tem o bloqueio dos traumas. Deixa Jesus curar os seus traumas. E se você abrir o seu coração, Ele pode curar agora. Ele pode curar nesse culto. Não precisa ser no culto da vitória não, meu querido. Pode ser agora. Apenas abra o seu coração. E entenda que o desejo dEle é curar você. Filipenses 3:13 e 14: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, o propósito da vida do cristão está para frente, está em olhar para Cristo, e não em viver segundo o seu passado, em nome de Jesus. Então deixe o que limita a sua visão, para você sair desse lugar. Deixe isso para trás, e não olhe para as circunstâncias. Romanos 8:18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 2 Coríntios 5:7: porque andamos por fé e não por vista. Salmo 121, 1-3: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que te guarda não dormirá. Ou seja, está difícil? Sim. É impossível? Sim. O momento é complicado? Sim. Mas nós não fomos chamados para olharmos de acordo com as dificuldades. Nós não fomos chamados para olharmos de acordo com as circunstâncias, ou com o momento que a nação, ou a economia, ou a saúde, ou o mercado de trabalho está vivendo.
Nós fomos chamados a olharmos para Cristo e entendermos que o que rege a fé de um cristão não é a lógica, não é o natural, mas é sobre o natural, é a vontade de Deus para nós. Então, por que levantar os olhos sobre os montes, olhar acima da circunstância e saber que não é pelo que eu vejo, mas é por quem Ele é, em nome de Jesus? Então é impossível, mas eu olho para aquele que faz tudo possível, em nome de Jesus. Então esteja debaixo da mão de Deus, levante-se, seja fiel, tenha uma postura, saia do vale e deixe o que limite a sua visão. E quarto, ouça a direção dos céus, ouça a direção dos céus. Versículo 22, e ali falarei contigo. Versículo 24, então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse. Ouvir a voz de Deus, você atender aquilo que é da vontade de Deus. Ouvir a voz de Deus é você dar crédito à palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus é você saber que por mais que te contrarie, é a direção correta. Por mais que não vá de acordo com o seu conceito, com aquilo que você aprendeu lá no passado, é a direção correta. Ouvir a voz de Deus é você saber que mesmo que você nasceu numa família desgraçada, não é necessário que você também tenha uma família desgraçada. E desgraçado aqui não é aquele termo agressivo, é o termo de não ter a graça de Deus, uma desgraça. Entende? É você saber que meu histórico familiar não é bom, mas eu ouço a voz de Deus, então eu não preciso viver nisso. A psicologia ensina, e me corrija se eu estiver errado, por favor. A psicologia ensina o quê? Que todo ser humano é fruto de um meio, e que ele é desenvolvido, o seu caráter, sua personalidade, de acordo com o meio em que ele vive. Mas aí eu te pergunto uma coisa, e quando Jesus nos converte? E quando Jesus muda a nossa vida? E quando Jesus transforma o nosso caráter? O que me indigna é que nós vemos cristãos falando sobre isso. E eu te pergunto, meu tataravô era um bêbado. Meu avô bebe. Meu pai bebeu muito. Minha mãe bebe. E é por isso que eu tenho que beber? É por isso que eu tenho que me entregar? Não! Jesus mudou o meu coração. Ele muda a minha vida. Eu não sou mais fruto da desgraça, eu sou fruto da graça de Deus. Ele me salvou. Ele me salvou. E se isso fosse regra, eu não estaria aqui hoje, e a maioria de nós também não. Mas rico é Deus em misericórdia, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então ouça a direção dos céus, porque eu cresci ouvindo, você vai ser um drogado, vai ser um bêbado. E quando eu aceitei Jesus, eu pensei comigo mesmo, vou mandar embora tudo isso, quero mais saber desse negócio. O negócio agora é ouvir Jesus. O que Ele tem para mim? É ser um pregador mesmo? Então vou me dedicar e vou buscá-lo, vou amá-lo de todo o meu coração. E não tem desgraça aqui não. Minha mãe casou muitas vezes, meu pai também, eu vou casar uma vez só. Jesus me aconselhou e disse, eu ouço a sua direção. É difícil, mas e a circunstância? Mas se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te guiar por caminhos que você não entende, mas que te levam ao lugar correto. Então cuidado com o que você tem ouvido. E eu ouvi isso há uns anos atrás, e eu quero falar isso para vocês. Não ouça pessoas que não ouvem a Deus. Não empreste os seus ouvidos para pessoas que não dão os ouvidos delas para Deus. Porque se uma pessoa não ouve a Deus, ela ouve a si mesma, ouve a sua natureza carnal, ouve a sua vontade, se não ouve o diabo. Então ouça quem ouve a Deus. Quer saber quem ouve a Deus? Vem aqui nas orações, dá uma olhadinha para quem está aqui, e aí você pede conselho para quem ora. E aí você pede conselho para quem busca a Deus e passa tempo com Ele. Irmão Marcelo,
Mas eu não tenho exemplo de liderança. Então comece você. Então vai orar você, vai ouvir a Deus você. Mas nada é desculpa para você ser infiel. Nada é desculpa para que você não busque e não ouça a Deus. E o conselho para nós de Deus hoje é: não empreste os seus ouvidos para qualquer pessoa. Ele não te libertou? Ele não lavou a sua alma? Então por que você ouve aquela pessoa não crente? Ah, mas ele é tão sábio, mas não tem o Espírito Santo. Jesus não governa a vida dele. Mas isso é discriminação? Não, é discernimento. É crente, é fiel, porque tem muito crente que não é fiel também. Então ouça pessoas que ouvem a Deus, que são fiéis a Deus, que buscam ao Senhor. Em nome de Jesus. Cuidado com quem te aconselha. Nós trabalhamos com os jovens, e aí a gente fica assim, porque muitas vezes já aconteceu de nós aconselharmos aqui, mas a amiguinha da faculdade aconselhar. E aí? E aí a pessoa, em certas ocasiões, deu mais ouvidos para as outras pessoas. E aí eu estou gostando daquele menino, irmão Marcelo, o que você acha? Foge dele, menina, pelo amor de Deus. Vai orar, eu vou orar agora, Senhor, mata ela ou tira esse desejo. E aí a amiguinha da faculdade aconselha: pula em cima dele de mini saia, agarra ele, é vocês dois, para sempre. E aí a gente ora e chora e diz: Jesus, pelo amor de Deus. E a pessoa vai lá e ouve um conselho desse. Então ouça pessoas que ouvem a Deus, tá bom? Ouçam pessoas que realmente vão te levar para mais perto de Jesus. E terceiro, não ouça músicas seculares. Nossa, agora ele vai entrar nessa área. Vou. Porque nós estamos falando a respeito de ouvir a direção dos céus. E alguém que ouve a direção dos céus, não ouve músicas que não são inspiradas por Deus. Eu sinto muito em te dizer, muitas pessoas já tiraram dúvidas a respeito disso. Amigos íntimos, anos que nós oramos juntos e conversamos, de um determinado momento olhar para mim e dizer: eu não acho errado. E eu olhar e dizer: o que aconteceu? Qual foi o motivo de você se perder ao longo do caminho? Por que você empresta os seus ouvidos para ouvir inspirações que são humanas e diabólicas? Por que você fica ouvindo músicas que não são para a glória de Deus? Mas são tão bonitas, olha a letra dessa música. Mas não é para Jesus abençoado. O que você ouve influencia o modo como você vive. Você sabia disso? Então, o que você tem ouvido tem influenciado você. Mas é uma poesia. Ah, meu querido, por que você não vai ler a Bíblia então e não vai ouvir a Bíblia cantada? Porque também são poesias. Também vão te levar ao céu. E não vão roubar a sua salvação, mas vão te levar para perto de Deus. E me fizeram essa pergunta uma vez e eu respondi assim: o que você acha, irmão Marcelo, de ouvir música secular? Eu respondi assim: você tem o Espírito Santo no seu coração. E o Espírito Santo te leva para mais próximo de Jesus. Porque Ele te constrange a ir ao céu, te constrange a buscá-lo. E aí você tem o Espírito Santo. E aí você começa a ouvir uma música secular. Você acha que o Espírito Santo que está dentro de você vai aprovar você ouvir uma música que não foi inspirada por Ele? Não é da mesma natureza? Não tem o mesmo propósito? Se você diz que Deus habita em você, então você ouve aquilo que agrada a Deus e te leva também a habitar com Deus. Então nada é desculpa, mas tome cuidado com o que você tem ouvido. Por quê? Gênesis 3:4, Eva ouviu a serpente. E aí o pecado entrou na humanidade. Juízes capítulo 16, versículo 16 e 17. Sansão ouviu Dalila. E aí o que aconteceu? Cabelo cortado, olhos furados, escravidão. Jeremias 43, 1-3. O povo que ficou do exílio foi pedir um conselho para o profeta Jeremias. E aí Joanã, que encabeçou o povo, que livrou o povo da escravidão dos outros que vieram roubar os que ficavam, ele disse: Jeremias, ore ao Senhor.
E veja se é da vontade de Deus que nós vamos e desçamos ao Egito ou não. E aí Jeremias orou e Deus disse: não vá, porque se vocês forem, vocês morrerão. E aí a Bíblia diz assim: mas o desejo de ir ao Egito já estava no coração de Joanã. Resultado, não ouviu a Deus, foi para o Egito e morreu. Então ouça a direção de Deus. Cuidado com o que você tem ouvido. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então não basta você olhar e ser bom, não basta você olhar e ser bonito, tem que ser dirigido por Deus. Jó olhou as campinas de Moabe, e elas eram verdejantes, e porque ele seguiu o caminho que agradou os seus olhos, o que aconteceu? Foi para Sodoma, resultado, família destruída, incesto, miséria. Mas Abraão não. Abraão não precisava ver, ele ouvia a voz de Deus. E porque ele ouvia a voz de Deus, quem dirigia ele era Deus, e não a sua vontade, não os seus olhos, não a sua cobiça, mas era Deus. Resultado, pai de uma multidão. Resultado, todas as famílias da terra são abençoadas através de Abraão. Então cuidado, ouça a direção dos céus. Então não ouça pessoas que não ouvem a Deus. O que faz a diferença é ouvir a Deus, porque somente ela, essa voz, a direção de Deus, ela vai te levar ao caminho correto. Então ouça a Deus. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Salmo 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ou seja, teme ao Senhor, o Senhor o dirige. Ele ouve a Deus, ele teme ao Senhor. A sua alma, resultado disso, pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele os mostrará a sua aliança. João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Em outras palavras, ouve o Espírito Santo, segue a palavra, obedece a Bíblia, vai para o céu. Aleluia. Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então a vontade dele é boa, ele sabe o que faz, ele sabe como opera. Então eu não me guio de acordo com o que eu quero, mas ouço a voz de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então esteja debaixo da mão, da direção de Deus, seja sujeito à vontade de Deus. Levante-se, se posicione. Quer ser fiel, esteja levantado. Então saia do vale, saia, deixe as coisas que limitam a sua visão. Nada é desculpa para você não ser fiel, nada é desculpa para você não servir. Saia, deixe isso para trás. Ouça a direção dos céus. E por último, nesse ponto, esteja a sós com Deus. Versículo 24. Entra, encerra-te dentro da tua casa. Aleluia. Esse é o maior segredo da fidelidade cristã. Quando você realmente abre o seu coração para Jesus, ao ponto de não conseguir ficar um dia longe dele. Sabe quando você conheceu a sua esposa, quando você conheceu a pessoa que o Senhor escolheu para você, que tudo era motivo de estar perto, tudo era motivo de estar lá, quando tinha aquele fogo, aquela paixão, aquele amor mais aquecido. Você lembra disso? Lembra que
não tinha desculpa. Da mesma forma é com Deus. Quando você realmente deseja ser fiel a Ele, nada é desculpa para que você não esteja perto dEle. Quando você está a sós com Deus, você está dizendo: Deus, eu quero te ouvir, eu quero saber o que o Senhor está sentindo. Que loucura, irmão Marcelo, como que eu vou saber o que Deus está sentindo? Pergunta para Ele. Deixa um pouquinho o preconceito religioso de lado, os seus dogmas, e seja sincero com Deus. Seja sincero. Mateus 6,6, a Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu Pai que está no secreto, Ele te ouve em secreto, e Ele recompensará em público. Esse é o maior segredo da vida cristã. É quando você entende que tudo o que você precisa para ser fiel, é tudo que nós falamos aqui, mas o alicerce que sustenta é quando você está a sós com Ele. E como você vai estar a sós? Quando você o busca de todo o seu coração. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Salmos 42, assim como o servo brama pelas correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Tem o quê? Sede de buscá-lo, de estar perto dele, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então aqui há um desejo de estar diante dele, uma expectativa por estar diante deles, porque há uma sede. Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Jeremias 33:3, tão conhecido: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas, grandes e ocultas, que não sabes. João 15:15, já não vos chamarei mais servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Daniel 10:12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, eu ouvi a tua oração e eu vim atendê-la em nome de Jesus. 25:14 dos Salmos, o segredo do Senhor é com aqueles que os temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Provérbios 3:32, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros Ele tem intimidade. Mateus 15:38, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, não há mais desculpa, não há mais separação, não há mais por que não orar, não há mais por que não buscá-lo de todo o coração. Então quer ser fiel no tempo da apostasia? Quer estar aquecido no meio da frieza? Busque a Deus, esteja a sós com Ele, porque só a presença de Deus te fará permanecer. Permanecer aqui vem do grego meno, que significa obediência contínua, ser mantido, guardado continuamente. E eu tive algumas direções e eu anotei: ouça bem, não basta fazer muito, quem não permanece, logo não é lembrado. Não adianta alcançar tudo que você sonhou, se você não permanecer, você vai ver tudo se perder. O maior desafio da vida cristã não é ser fiel, e sim permanecer fiel até o fim. Efésios 6:13, e havendo feito tudo, permanecei firmes. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, o maior desafio cristão não é você alcançar a fidelidade em Deus, mas é você permanecer,
é você ser obediente até o fim, é você, como o apóstolo Paulo dizer, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu guardei ela, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, eu fui fiel até o fim, e não só isso, eu permaneci, e é por isso que eu serei galardoado pelo meu Senhor Jesus. Quem te recompensa é Deus, quem te abençoa é Deus, quem te reconhece é Deus. E tudo isso por quê? Porque você permanece na presença dEle. Um dos problemas grandes, e nós já falamos isso a respeito aqui nos estudos, é a inconstância, porque ela te rouba de Deus. Mas quando você permanece fiel até o fim. Quando você permanece buscando, quando você permanece adorando, por mais que ninguém levantou a mão no culto, por mais que ninguém deu um glória, eu faço questão, eu vou dar o meu glória a Deus aqui, eu vou adorá-lo, Ele merece, Ele merece. Por mais que ninguém quer mais participar da oração, e ninguém quer mais buscá-lo, mas eu vou permanecer, porque eu sei que não importa se eu alcance ou não, se eu não permanecer, não adianta. O meu maior desafio com a Carol não é nós casarmos, como um dia nós casamos, dia 8 de julho, na verdade foi dia 7 que assinou os papéis, né? Dia 8 de julho de 2017, glória a Deus, aleluia, eita glória, lembrei, né? Aleluia, eu que lembro das datas lá em casa, graças a Deus por isso. Mas o nosso maior desafio não é termos casado, mas o desafio é o quê? Permanecermos casados. O maior desafio não é você arrumar um emprego, mas é você permanecer trabalhando, porque você precisa. O maior desafio não é você um dia ter entrado no hall de membros da igreja, mas é você permanecer nela até o dia que Jesus voltar. Então não adianta você alcançar o título de o maior crente da história, se você não permanecer, é só mais um título, vai passar, o vento vai levar, e as pessoas vão esquecer. Mas quem entra no secreto com Deus, não é esquecido pelos céus. Quem entra no secreto com Deus, não é abandonado, porque está na mão não dos homens, mas do seu justo Senhor. Tiago 5, 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, permaneçam, tenham paciência. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, aqueles que permanecem obedientes e vão até o fim. Vocês já ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Apocalipse 3:11, venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Hebreus 10, 35, 39, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Marcos 13:13, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, não basta alcançar, tem que permanecer. Minha maior conquista ministerial não é ser um obreiro, mas é permanecer obreiro. Porque senão as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, um dia ele foi,
E o desejo de Deus é o quê? Olha o que Ele é, um obreiro. Nosso maior desafio não é nós alcançarmos a fidelidade, mas é alcançarmos a permanência dela em nós. E quando isso? Quando todos os dias nós lutamos e guerreamos e buscamos o Senhor Jesus, e estamos a sós com Ele. Aquele que permanece é aquele que será salvo. Você já imaginou, como diz a Bíblia, você diante de Jesus, Ele olhar para você e dizer: você permaneceu, meu filho. Vieram as tempestades, os ventos, as chuvas, mas você decidiu gastar mais tempo comigo. Você decidiu me buscar um pouquinho mais. Você decidiu permanecer fiel. E porque você permaneceu, você firmou sua casa sobre a rocha. E vieram essas tempestades, essa apostasia, veio o esfriamento, mas nada te derrubou, porque todos os dias você me buscou, porque todos os dias você me adorou, porque todos os dias você me louvou. Você falhou sim, mas você reconheceu, você pediu perdão e você recomeçou. Você já imaginou? E Ele olhar para você e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe quem que entra no gozo do Senhor? Aquele que está disposto a entrar no seu quarto e fechar a porta. Quem não entra no quarto não entra no céu. Porque quando você entra no seu quarto, você está dando tempo a Deus. E no céu é comunhão com Deus, amado. E quem não busca Ele aqui, não irá adorá-lo Ele lá. Não tem jeito, não tem jeito. E eu vou falar aqui rapidinho para nós encerrarmos e orarmos. Sobre 4 ferramentas, bem rápido, que Deus utiliza para nos trazer de volta a fidelidade. E quando nós somos fiéis e demos um deslize, há um descuido, e nós de uma certa forma esfriamos um pouco, como Deus trabalha para nos trazer de volta. Ezequiel 14, 21, porque assim diz o Senhor, Ele está falando a respeito do povo, da maneira que Ele iria trabalhar com o povo de Israel que havia se afastado dEle. Quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, repita comigo: espada, fome, feras, peste, contra Jerusalém para cortar dela homens e feras. Isso não são regras, mas são algumas maneiras que Deus se utiliza para trabalhar com aqueles que um dia se afastaram dele e agora Ele quer trazê-los de volta. Primeiro, espada. Deus permite a espada chegar na nossa vida, para que nós venhamos nos voltar a Ele. O que é espada? Espada fala de perseguição. Às vezes nós nos acomodamos demais, e Deus usa um irmão abençoado para te perseguir, dar uma cutucadinha em você. Você não está orando não, rapaz? O que você está fazendo na sua vida? Cadê e a oração das 22 horas? Você não vem não? Ele está dando uma cutucadinha em você, dizendo: ei, Deus está te chamando, rapaz. Já é tempo de voltar. É Deus dizendo para você: eu quero que você me busque de novo. Eu quero que você saia desse comodismo, dessa frieza, e você venha para a fidelidade. Então Deus permite isso aí, pessoas te perseguirem, momentos de dificuldade, para que você entenda que não é para estar longe, é para estar pertinho de Jesus. Segundo, fome. Deus usa essa ferramenta para trabalhar em nós, porque ninguém fica de pé diante da fome. Não há nenhuma pessoa que não se sinta humilhada diante da fome. E Deus permite isso acontecer para que nós venhamos nos humilhar diante dEle e reconhecer que não dá mais para não buscá-lo, não dá mais para não adorá-lo como Ele merece, não dá mais para vivermos longe dEle. Então Ele usa a fome para dizer para nós: volte a orar, volte a me buscar, porque se você orar eu vou prover o alimento. Agora deixe de ser orgulhoso e venha me buscar. Terceiro, feras, animais selvagens. Deus permite com que esses animais selvagens, ou seja, a nossa natureza carnal, ela se aflore. E quando isso acontece, é Deus dizendo para nós: filhinho, já é hora de você voltar. Qualquer coisinha está nervoso, qualquer coisinha está bravo, qualquer coisinha está apelando. É Deus dizendo assim para nós: já é hora de você mortificar a sua carne e a sua natureza. Então volte para a fidelidade, volte para buscá-lo. E por último, pestes, enfermidades.
Deus usa as enfermidades para trabalhar em nós, para que nós venhamos tornar a dar a Ele a atenção devida. Parou de orar? E muitas vezes aconteceu isso comigo. Teve um ano que eu fiquei gripado 15 vezes, irmãos. E eu lutando contra o Espírito Santo um dia me disse assim, eu indo jogar uma bolinha. Não é pecado, tá? Mas comigo, me dei mal, né? E eu indo para o campo de futebol animado lá e tal. E o Espírito Santo falou para mim, não vá, fique comigo e ore. Eu disse, não Jesus, dá tempo de eu ir lá jogar uma bolinha e depois eu vim aqui orar, né? E eu fui, eu joguei 5 minutos. Deus usou um irmão que me deu um chute no joelho, quebrou meu joelho, rompeu o ligamento. Fui para casa puxando a perna e dizendo para mim mesmo, nunca mais eu fujo. Estou cansado de ficar gripado, estou cansado de desobedecer. Vou ser fiel. Nunca mais, irmão. Pode ter certeza. Quando Jesus me diz assim, vai orar, eu vou é na hora. Eu não deixo para depois. Então Deus se utiliza disso, para que nós venhamos voltar a Ele, voltar a buscá-lo. Vamos nos colocar sobre os pés? E vamos orar? Vamos orar? Deus falou com você nessa noite? Deus falou muito comigo nessa noite. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos, reflita nessa palavra. Reflita em tudo aquilo que você ouviu. E ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, estende tuas mãos sobre os teus filhos. E nós oramos agora, para que venha a graça dos céus, a unção dos céus, o poder do teu Espírito, para que nos venha firmar ainda mais na tua presença. Em nome de Jesus, nos faz pessoas que permaneçam te buscando, permaneçam te adorando, permaneçam exaltando o teu nome, porque nós queremos um dia olhar nos teus olhos e reconhecer que valeu a pena cada sofrimento, cada processo, mas que nós vencemos em Ti, em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus, a minha vida, com força, irmão, minha vida está nas Tuas mãos. Me toma, me guarda, me sustenta, me levanta, me tira do lugar que me limita. Me ajude a ouvir a Tua voz, e me leve para o secreto. Eu quero permanecer fiel até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor com alegria, aleluia. Glória a Deus. Lembrando que a apostila desse estudo vai estar disponível ali, acredito que a partir de quinta-feira, e você pode encomendá-la ali com a irmã Margarete, e nós vamos estar vendendo ela no valor de R$10, é um valor simbólico, mediante o tempo que gastamos, a tudo, e nós vamos estar arrecadando esses valores para o departamento de missões, tá bom? Glória a Deus. Então, se você quer esse estudo dos 3 dias, procure a irmã Margarete, converse com ela ali na secretaria, vai ali, vai ser uma benção, tá bom? Além de enriquecer a sua vida espiritual, você estará abençoando o Caixa de Missões, tá bom? Em nome de Jesus, amém. A você que está pela internet, que o Senhor te abençoe de forma especial. Obrigado por estar nos acompanhando, obrigado por interagir conosco e sempre deixar o seu comentário aí. Lembre-se, o que vai fazer a diferença na sua vida não é alcançar, mas é permanecer fiel em tempos de apostasia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nosso próximo culto será na quinta-feira, no 4º dia da campanha Vitórias em Tempos de Aflições. Em nome de Jesus, boa noite, obrigado por estar conosco até aqui.